A cidade, essa metrópole impiedosa, não perdoa a seda manchada de sangue, nem a fraqueza. Dante Gallo conhecia ambas as verdades como a palma da sua mão. Mas quando o seu telefone tocou às 2 da manhã, não era um cartel rival, nem um juiz corrupto do outro lado da linha. Era a sua secretária, a Clara, uma mulher que geria o seu império de forma assustadoramente precisa, com um cabelo impecável e sempre no lugar. Mas naquela noite, ela não estava a marcar reuniões para lavagem de dinheiro. Estava a sussurrar um pedido que faria esta cidade arder em chamas. As pastilhas da casa de banho estavam geladas. Clara Bishop sentou-se no chão, os joelhos puxados firmemente contra o peito, o tecido fino do seu vestido de festa não oferecendo qualquer proteção contra a argamassa úmida e suja. Olhava para a fissura que corria pela base de porcelana da sanita. Parecia um pequeno rio irregular. O seu peito arfava, inspirando ar escasso e frenético, que cheirava fortemente a ambientador barato de cereja e a lixívia velha. Lá fora, para além da pesada porta de madeira, os graves do sistema de som da discoteca vibravam através das tábuas do chão. Era uma vibração baixa e implacável que lhe fazia ranger os dentes. Mas não era a música que ela esperava ouvir. Eram os passos. "Anda lá, Clara!" Uma voz arrastada soou do corredor. Um punho pesado bateu na madeira. Tum, tum, tum. "Não faças isso. Estávamos a divertir-nos. Abre a porta." Era o Diogo. Ele devia ter sido um encontro às cegas, uma apresentação de um velho amigo da faculdade que achava que a Clara trabalhava demasiado. "Ele trabalha em logística", dissera o amigo. "É estável. Precisas de estabilidade." O que o amigo não sabia, o que a Clara só percebeu quando o Diogo já tinha bebido 3 whiskies e começava a gabar-se das suas recentes aquisições nos cais, era que a empresa de logística do Diogo transportava produtos farmacêuticos roubados para o cartel do Bruno. E o cartel do Bruno estava atualmente numa guerra silenciosa e sangrenta pelo território contra o empregador da Clara. Quando o Diogo soltou casualmente o nome do chefe dela, os seus olhos acompanhando a sua reação de forma demasiado atenta, a fria realidade instalou-se. Ele sabia quem ela era. Aquilo não era um encontro, era uma emboscada. Ela desculpou-se para ir à casa de banho, o coração a bater num ritmo frenético contra as costelas. A maçaneta da porta tremeu violentamente. "Clara." A voz do Diogo perdeu o tom falso e amigável. Achatou-se, tornando-se algo duro e sóbrio. "Sei que não há janela aí dentro. Abre a porta antes que eu mande o segurança a tirá-la das dobradiças. Achas mesmo que eles me vão impedir nesta zona?" Ele tinha razão. Aquela era uma discoteca do Bruno. A polícia não viria. Se viesse, virava a cara para o outro lado. O seu spray de pimenta estava na sua carteira, que ela estupidamente deixara na mesa. As mãos tremiam enquanto desbloqueava o ecrã do telemóvel. O brilho intenso das luzes traseiras feria-lhe os olhos. Abriu os contactos. Tinha a polícia, tinha a sua irmã em Lisboa. Tinha uma lista de fixers de emergência e tinha-o Dante. Apenas um primeiro nome, sem apelido, sem título. Nos seus contactos, ele estava entre o seu dentista e a lavandaria. Era absurdo. Premou o botão de chamada antes que pudesse desistir. Levou o telefone ao ouvido, apertando os olhos. Tocar. Do outro lado da cidade, na cave de uma fábrica de processamento de carne, com um cheiro tênue a amoníaco e carne crua, Dante Gallo sentava-se a uma mesa de aço. Era um homem composto inteiramente por ângulos duros e violência silenciosa. O seu fato cinzento sob medida estava imaculado, completamente em desacordo com as paredes de betão e o homem aterrorizado preso a uma cadeira em frente dele. O seu braço direito, o Matias, encostou-se à parede a inspecionar as unhas. Dante encarava o homem na cadeira. "Vou perguntar-te mais uma vez", disse Dante. A sua voz não estava elevada. Não precisava de o ser. Possuía uma gravidade baixa e moída que comandava a sala. Para onde foi o carregamento? Antes que o homem pudesse gaguejar outra mentira, o telefone de Dante vibrou no bolso do casaco. Ele ignorou-o. Apenas 3 pessoas tinham aquele número. 2 delas estavam na sala com ele. A terceira nunca ligava fora do horário de expediente, a menos que a polícia estivesse a arrombar as portas do escritório.
Vibrou novamente. Contínuo. Urgente. Dante levantou uma mão, silenciando o homem na cadeira a meio de um soluço. Tirou o telefone do bolso. O ecrã iluminou a sala escura. Clara. Dante franziu o sobrolho. Deslizou o ecrã e levou o telefone ao ouvido. Fala. Esperava um resumo rápido de uma crise. Mandados, intimações, uma rusga. A Clara era uma máquina. Não entrava em pânico. Catalogava. Em vez disso, ouviu-se estática. Depois uma inspiração nítida e ofegante. Dante. A única palavra congelou o sangue nas suas veias. Era um sussurro. Frágil. Trêmulo. Era o som que um animal ferido faz quando a armadilha finalmente morde até ao osso. Dante levantou-se. As pernas metálicas da sua cadeira rangeram contra o betão. Matias pôs-se de pé de imediato, a mão a descer instintivamente para o coldre à cintura. Clara. Onde estás? A voz de Dante era completamente plana, esgotada de qualquer emoção, mas a temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Estou na Neon Lounge, na Quarta e na Rua da Prata, lado oeste. Quem está contigo? Um gajo, Diogo. Ele trabalha para os Bruno. Ele... Dante. Acho que ele sabe quem eu sou. Sabe que eu trabalho para ti. O seu sussurro tornava-se mais frenético. As palavras tropeçavam umas nas outras. Estou trancada na casa de banho. Ele está lá fora. Disse que ia tirar as dobradiças. Não sabia a quem mais ligar. A polícia não vem aqui. Desculpe incomodar. Sei que está a trabalhar, mas pare. Dante cortou-a, não por raiva, mas para travar a espiral. Estás ferida? Não, ainda não. Estás sozinha na sala? Sim. Entra numa cabine. Tranca-a. Sobe para a sanita para que não te consigam ver os pés por baixo da porta. Mantém o telefone ligado. Não fales. Dante. A sua voz quebrou. Foi uma pequena e devastadora fratura. Podes vir buscar-me, por favor? O terror absoluto nesse pedido, a dependência crua e destilada, atingiu Dante como um golpe físico no peito. A Clara nunca pedia ajuda. Era ela que resolvia as coisas. Ela lidava com a sua vida, os seus horários, o seu caos. Ouvi-la implorar, ouvi-la reduzida a um sussurro aterrorizado, acendeu um fogo escuro e feio no fundo do seu estômago. Já estou de saída, disse Dante. Não desligou. Baixou o telefone, colocando-o no bolso para que a linha permanecesse aberta. Olhou para Matias. Prepara o carro. Chefe, ainda não acabamos aqui, protestou Matias, gesticulando para o homem a sangrar na cadeira. Ele está prestes a ceder. Dante não olhou para o homem na cadeira. Já não se importava com o carregamento. Já não se importava com o dinheiro. Dá-lhe um tiro, disse Dante, o tom casual, como se estivesse a pedir a Matias para apagar as luzes. Vamos embora. Não esperou para ver se era feito. Já estava a subir as escadas de betão, os seus passos pesados a ecoar na escadaria. Um segundo depois, um tiro abafado ressoou da cave. Dante não vacilou. A sua mente estava inteiramente focada no som da respiração ofegante da Clara, vindo do altifalante no seu bolso. A chuva começou assim que Dante atravessou as pesadas portas de aço da fábrica de processamento de carne. Não era uma chuva suave. Era uma torrente incessante que transformava as ruas da cidade em espelhos negros e escorregadios, refletindo o neon sangrento das luzes da rua. Matias manobrou o SUV preto, os pneus a assobiarem contra o asfalto molhado. Dante não esperou que ele estacionasse. Rasgou a porta do condutor e abriu-a. Conduzo eu, ordenou Dante. Matias olhou para o rosto de Dante e não discutiu. Passou para o banco do passageiro. Dante deslizou para trás do volante, colocando o enorme veículo em marcha antes mesmo de a sua porta estar completamente fechada. O motor rugiu, um som grave e gutural que combinava com a turbulência violenta no peito de Dante. Pisou o acelerador. O SUV derrapou por uma fração de segundo antes de os pesados pneus agarrarem a estrada, lançando-os para a escuridão. — Para onde vamos? Perguntou Matias, a agarrar a pega por cima da porta, enquanto Dante se desviava violentamente para evitar um caminhão de entrega lento. — Quarta e Rua da Prata, disse Dante. Matias praguejou baixinho. — A Neon Lounge, chefe. Isso é território dos Bruno.
Se entrarmos aí sem uma equipa, é uma declaração de guerra. Precisamos de chamar os rapazes, que tragam uns carros para nos apoiar. Não há tempo. Qual é o plano? Quem está na lounge? Clara. Matias ficou completamente em silêncio. Olhou para o lado do rosto de Dante, processando a informação. Todos na organização conheciam a Clara. Ela era intocável, não só porque era a secretária do Dante, mas porque era o coração civil, batendo, do escritório. Ela trazia café decente. Lembrava-se de aniversários. Ela lidava com os homens aterradores e ensanguentados que trabalhavam para Dante com a autoridade educada e firme de uma professora de jardim de infância a gerir crianças indisciplinadas. Para os homens, ela era uma mascote. Para Dante, era algo mais. Algo que ele se recusava veementemente a examinar. Dante empurrou o SUV para 120 km/h numa rua residencial, atravessando um semáforo vermelho. Buzinas soaram atrás dele, desaparecendo instantaneamente enquanto ele continuava a acelerar. Tirou o telemóvel do bolso, colocando-o no suporte do painel. O tempo de chamada aumentava constantemente. 2:14, 2:15. Conseguia ouvir os graves pulsantes da discoteca através do pequeno altifalante, e por baixo disso, o som de madeira a estalar. "Clara!" latiu Dante, incapaz de se conter. "Fala comigo!" Ouviu-se um soluço abafado. Ele está a arrombar a porta exterior!" Está a estalar. O seu sussurro era quase inaudível por cima do barulho. "Dante, está a demorar demasiado. Estou a 4 minutos. Preciso que respires. Apenas respira, Clara." Os nós dos dedos de Dante estavam brancos no volante. O couro rangia sob a sua pressão. Olhou através do para-brisas. Os limpa-para-brisas a travar uma batalha perdida contra a chuva. Ele odiava esta cidade. Odiava a imundície, as manobras constantes, o ciclo interminável de violência. Construíra o seu império com crueldade, vendo as pessoas como bens ou obstáculos. Não havia espaço para sentimentalismo. O sentimentalismo matava-te, mas a Clara era a exceção. Lembrou-se da sua entrevista há 3 anos. Ela entrara no seu escritório, uma jovem de 24 anos com um currículo cheio de estágios corporativos. Usava um fato azul escuro barato e trazia uma pasta. Dante pretende assustá-la em 5 minutos. O seu negócio não era para civis. Durante a entrevista, um dos seus capitães irrompeu na sala a sangrar de um raspanete superficial no braço, praguejando ruidosamente sobre um negócio que correra mal. Dante esperou que a rapariga gritasse, fugisse, ameaçasse chamar a polícia. Em vez disso, Clara, calmamente, tirou do seu saco grande um pequeno kit de primeiros socorros e entregou uma compressa ao mafioso a sangrar. "Aplique pressão", instruiu ela calmamente. Depois voltou-se para Dante, ajustou os óculos e perguntou: "Em relação ao plano de reforma, com contrapartida, existe um período de aquisição de direitos?" Ele contratou-a na hora. Ao longo dos anos, ela tornou-se a âncora da sua sanidade. Ela nunca perguntou o que estava nos sacos de lona. Nunca questionou os telefones descartáveis. Mas ela certificava-se de que ele comia. Ela forçava-o a assinar papéis. Tratava-o não como um chefe de cartel aterrador, mas como um executivo exasperantemente desorganizado. Era a única coisa limpa na sua órbita. A única pessoa que o olhava sem medo ou ganância. E agora, por causa do seu mundo, ela estava presa numa casa de banho suja a ouvir um homem tentar arrombar uma porta para alcançar. A culpa sabia ácido de bateria na sua garganta. Crack. O som veio agudamente através do altifalante do telefone. Já não era a porta exterior pesada. Estava mais perto. Ele entrou. Sussurrou Clara. A sua voz era um fio fino e trêmulo. Ele está na casa de banho. Está a verificar as cabines. Dante pisou o acelerador a fundo. O SUV rugiu passando pelas lojas escuras do lado oeste. 3 quarteirões de distância. "Clara, ouve-me", disse Dante. A sua voz era um rolo compressor baixo e comandador. Precisava de a manter focada. Precisava de a impedir de ceder. Se ele abrir a porta da cabine, não lutas contra ele. Entendes? Deixas que ele te agarre. Ficas mole. Tornas-te pesada. Compra-me segundos.
Tenho medo. Eu sei que tens. Foi a coisa mais vulnerável que ele já tinha dito a outro ser humano. Estou quase aí. Mantenha a cabeça baixa. Os sinais de neon da Quarta e Rua da Prata sangravam através do para-brisas riscado pela chuva. A Neon Lounge ficava na esquina, um edifício de tijolo dilapidado com um letreiro rosa a falhar. Uma fila de carros estava estacionada desordenadamente à frente. 2 seguranças enormes estavam debaixo do toldo a fumar. Dante não procurou estacionamento. Desviou-se por 2 faixas de trânsito, saltou o passeio e bateu com o pesado para-choques dianteiro do SUV diretamente nas barricadas metálicas perto da entrada. O impacto soou como uma bomba a explodir. Os seguranças recuaram, largando os cigarros, a meter as mãos nas jaquetas. Dante pôs o carro em parque e abriu a porta. Não sacou da arma, não precisava. Moveu-se com um propósito aterrador e singular. Fica com o carro, ordenou Dante a Matias. Chefe, há ali uma dúzia de homens. Dante não respondeu. Já estava a caminhar pela chuva, o seu fato encharcado, agarrado ao seu corpo pesado. Era uma força da natureza inteiramente consumida pela necessidade violenta de rasgar o mundo até que ela estivesse segura. Os seguranças recuperaram rapidamente. O maior dos 2, um homem com um pescoço grosso e tatuagens tribais, a subir pela linha da mandíbula, interceptou o caminho de Dante. Ei, seu maluco! Não podes estacionar. Dante não abrandou. Nem sequer quebrou o passo. Entrou na guarda do homem, agarrou-o pela garganta e pelo cinto e usou o seu próprio ímpeto para atirar o pesado segurança de cabeça contra a parede de tijolos. O esmagamento doentio de osso contra pedra foi abafado pelo trovão acima. O homem caiu num monte. O segundo segurança congelou, a mão meio sacada da jaqueta, os olhos arregalados ao reconhecer o homem que se aproximava dele. Dante Gallo, sussurrou o segurança. Onde ficam as casas de banho? Declarou Dante. Não era uma pergunta. No fundo do corredor, à esquerda. Dante passou por ele, abrindo as pesadas portas duplas insonorizadas da discoteca. O barulho atingiu-o como uma onda física. O ar estava espesso com o cheiro a suor, gin derramado e névoa sintética. As luzes estroboscópicas cortavam a escuridão, iluminando centenas de corpos a contorcer-se. Era desorientador, caótico, um pesadelo de sobrecarga sensorial. Dante ignorou tudo. Moveu-se pela multidão como um tubarão através de um cardume de peixes. Empurrava as pessoas para o lado, as mãos agarrando ombros e atirando-os para fora do seu caminho. Gritos de raiva seguiam-no, mas um olhar para o seu rosto, a fúria morta e esvaziada nos seus olhos, silenciou-os instantaneamente. Encontrou o corredor. Era mais escuro aqui, a música abafada pelas paredes. No fim do corredor, a porta da casa de banho feminina pendia das dobradiças, a madeira lascada à volta da fechadura. Dante sentiu a raiva transformar-se em algo frio e absoluto. Passou por cima dos destroços. A casa de banho estava mal iluminada, os tubos fluorescentes acima a piscar e a zumbir. 3 cabines alinhavam-se na parede. As 2 primeiras portas estavam abertas. A terceira porta estava fechada. Derek Walsh estava em frente a ela. Derek era um homem bem constituído, nos seus 30 anos, vestindo uma camisa sob medida que estava agora desabotoada e amarrotada. Ele segurava um pesado caixote do lixo de aço a preparar-se para o bater contra a fechadura da cabine fechada. Anda lá para fora, querida, grunhiu Derek, a levantar o caixote. Só estás a tornar isto embaraçoso. Baixa isso. A voz de Dante não era alta. Não retumbava por cima dos graves da discoteca, mas cortava o ar com a precisão letal de uma navalha. Derek congelou. Baixou lentamente o caixote do lixo, virando-se. Quando viu Dante parado na porta, um anjo da morte encharcado e imaculado, a cor desapareceu completamente do seu rosto. Gallo, gaguejou Derek, deu um passo para trás, batendo na porta da cabine. A coragem líquida, que consumira anteriormente, desapareceu instantaneamente. Olha, pá, isto não é o que parece. Estávamos só a beber um copo. Um mal-entendido. Dante caminhou lentamente em direção a ele.
A água pingava da bainha do seu casaco de fato para as pastilhas sujas. Pim! Pim! Ela disse-te para parares, disse Dante calmamente. Eu não lhe pus a mão. Derek ergueu as mãos, recuando contra a divisória metálica. Juro por Deus, Galo, não lhe toquei. Só queria falar. Só uma pequena alavancagem, sabes? Só negócios. Negócios. Dante testou a palavra na sua língua. Parou a 60 centímetros de Derek. Sim, só negócios. Derek tentou um sorriso fraco. O punho de Dante disparou. Não girou. Não o sinalizou. Era um pistão de pura energia cinética. Os seus nós dos dedos colidiram com o centro do rosto de Derek. O impacto foi úmido e pesado. O nariz de Derek partiu-se instantaneamente. Um spray de sangue escuro, espalhando-se pelas pastilhas beges. Derek gritou um som agudo e estridente, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto caía de joelhos. Dante não parou. Agarrou um punhado do cabelo de Derek, puxando-lhe a cabeça para trás, expondo a sua garganta. Levantou o joelho, impulsionando-o com força horrível para a mandíbula de Derek. O osso estalou com um forte craque que ecoou na pequena sala de pastilhas. Derek ficou completamente mole, caindo no chão numa poça de água suja e do seu próprio sangue. Dante ficou sobre ele, o peito a subir e descer lentamente. Olhou para os seus nós dos dedos. A pele estava partida, a sangrar lentamente. Não sentiu a dor. Não sentiu nada, exceto o silêncio oco e ecoante que caíra sobre a sala. Virou-se para a cabine trancada. A sua respiração abrandou. O monstro recuou, enterrado de volta sob o fato sob medida e o relógio caro. Limpou o sangue da mão nas calças. Clara, disse ele suavemente. Silêncio. Clara, sou eu. Acabou. Ele está a dormir. Ouviu-se um arrastar hesitante de um sapato contra a porcelana. Depois o deslizar da tranca. A porta da cabine clicou e abriu-se 1 centímetro. Dante empurrou-a o resto do caminho. Ela estava de pé no tampo da sanita, exatamente como ele instruíra. Parecia incrivelmente pequena. O seu cabelo escuro, normalmente preso num nó imaculado, estava uma desordem a cair em volta do seu rosto. A sua maquilhagem estava borrada debaixo dos olhos. Ela segurava o telefone num aperto de morte contra o peito, os nós dos dedos brancos. Quando ela o viu, os últimos vestígios da sua compostura fraturaram-se. Não disse nada. Apenas deixou cair o telefone na sanita com um suave plop, desceu do aro e atirou-se para ele. Dante agarrou-a. Cambaleou um meio passo sob o seu ímpeto. Os seus braços envolveram-lhe a cintura, o rosto enterrado no seu peito encharcado. Ela tremia tão violentamente que parecia vibrar. Agarrar-lhe o casaco como se fosse a única coisa sólida que restava no universo. Dante congelou. Estava desacostumado a conforto. Estava desacostumado a ser tocado por alguém que não queria algo dele ou que não tentava matá-lo. As suas mãos pairaram desajeitadamente no ar por um longo segundo. Depois, lenta e cuidadosamente, desceu os braços, envolvendo-os em volta dos ombros dela. Puxou-a para junto de si, enterrando-lhe a cabeça debaixo do queixo. Ignorou a umidade das suas roupas. Ignorou o sangue nas suas mãos. Apenas a abraçou. Eu tenho-te, murmurou ele, a voz a ressoar profundamente no seu peito. Eu tenho-te. Estás segura? Um soluço seco soltou-se na sua garganta. Ele sabia o meu nome, Dante. Sabia do escritório. Eu sei. Está resolvido. Ninguém jamais voltará a olhar para ti. Ele abraçou-a até o tremor começar a diminuir. A música da discoteca ainda retumbava lá fora, um ruído distante e irrelevante. Dentro desta casa de banho arruinada e suja, apenas se ouvia o som da sua respiração a equilibrar-se contra a sua gola. Eventualmente, Clara afastou-se. Olhou para o homem inconsciente e a sangrar no chão. Depois para os nós dos dedos feridos de Dante. Ela não vacilou. Apenas tirou da sua pequena carteira de embreagem, que de alguma forma ela conseguira manter, e tirou um lenço branco limpo e dobrado. Pegou na mão dele. Os seus dedos estavam frios contra os dele. Cuidadosamente, limpou o sangue dos seus nós dos dedos. Arruinaste o teu fato, sussurrou ela, a voz ainda rouca, mas recuperando uma fração da sua habitual calma clínica. Dante olhou para ela.
Os seus olhos estavam vermelhos, o seu vestido amarrotado, mas ela ainda estava a tentar consertá-lo. Uma súbita e avassaladora onda de afeto apertou-lhe o peito, um sentimento tão estranho e intenso que a assustava mais do que qualquer cano de arma jamais poderia. Tenho outros, disse ele. Tirou o casaco e pô-lo sobre os ombros dela. Era pesado, cheirava a chuva e a colônia cara, engolindo o seu pequeno corpo. Vamos para casa, Clara. Manteve a mão na parte inferior das costas dela, enquanto a guiava para fora da casa de banho, passando por cima do corpo mole de Derek, sem um segundo olhar. A fronteira entre eles, a linha profissional limpa que o mantivera são durante 3 anos, tinha acabado de ser obliterada. Dante sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas quando voltassem para o escritório na segunda-feira. E enquanto a conduzia para a chuva fria e torrencial em direção ao SUV à espera, percebeu que não queria que fossem. O aquecimento no SUV soprava ar seco e abrasador, mas Clara não conseguia parar de tremer. Sentou-se no banco de trás, encolhida dentro do casaco de fato de Dante, os joelhos pressionados firmemente juntos. A queda de adrenalina foi brutal. Deixou-a sentir-se esvaziada, os seus ossos a vibrar com um frio que nada tinha a ver com o tempo. Dante sentou-se ao lado dela. Não falou, não a incomodou, mas o calor que irradiava do seu corpo era uma atração gravitacional. Na frente, Matias conduzia com uma intensidade de punhos cerrados. O silêncio no carro era pesado, denso com a realidade não dita do que acabara de ocorrer. Um chefe não abandonava um interrogatório, agredia um membro do cartel num clube rival e começava uma guerra de gangues por causa de uma secretária. Desafiava a aritmética fundamental do seu mundo. Clara olhou para as luzes da rua desfocadas que passavam pela janela escurecida. O meu apartamento fica na 84ª, disse ela. A sua voz parecia vidro esmagado. Não vamos para o teu apartamento, respondeu Dante. Não virou a cabeça. Observava o retrovisor com foco predatório. Ela virou-se para olhá-lo. As luzes da rua lavavam os duros ângulos do seu rosto, iluminando a nódoa escura que desabrochava na sua maçã do rosto, onde Derek conseguira um golpe sortudo e desesperado antes de a sua mandíbula ser partida. Dante, tenho de ir para casa. Tenho trabalho amanhã. Era uma coisa estúpida a dizer, absurda, mas o seu cérebro arranhava desesperadamente o mundano, as folhas de cálculo e os convites de calendário que compunham a sua realidade segura e previsível. Dante finalmente olhou para ela. O vazio letal que estivera nos seus olhos dentro da discoteca desaparecera, substituído por um cansaço pesado e exaustivo. O Derek sabe onde moras, Clara. Os Brunos sabem. De manhã, vão perceber o que aconteceu. O teu apartamento está comprometido. Ficas comigo até eu resolver isto. Ela quis argumentar. Queria exigir a sua independência. Mas a memória do pesado punho de Derek contra a porta da casa de banho paralisou as suas cordas vocais. Assentiu uma vez, puxando as lapelas do casaco dele mais apertadas à volta do pescoço. Cheirava a pólvora, lã cara e chuva. Cheirava assustadoramente a seguro. A penthouse de Dante ocupava os 2 últimos andares de um arranha-céus no centro da cidade. Clara geriu os impostos sobre a propriedade e as taxas do condomínio durante 3 anos, mas nunca tinha entrado. Quando as portas do elevador privado se abriram, ela esperava a opulência. Mármore com frisos dourados, os adornos gaudiosos da riqueza ilícita. Em vez disso, entrou numa fortaleza de minimalismo brutalista. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, assolada pela tempestade, mas o vidro era grosso, escurecido, à prova de bala. Os móveis eram de couro escuro e aço frio. Não havia fotografias, nem arte. Parecia menos uma casa e mais uma sala de espera lindamente mobilada. Matias, disse ele quando entraram, estabelece um perímetro. Quero 2 homens na recepção, 2 na garagem. Liga para o Donovan. Dize-lhe para acordar a equipa. Ninguém dorme esta noite. Chefe. Matias assentiu, puxando o telefone para o ouvido, enquanto recuava para o elevador. As portas fecharam-se, selando-os. Dante virou-se para ela. De repente, parecia completamente fora de pé.
O implacável chefe da máfia que partira o rosto de um homem 20 minutos antes estava na sua sala, pingando de molhado, a olhar para sua secretária como se ela fosse uma bomba por explodir. Há um quarto de hóspedes no corredor, disse ele, gesticulando vagamente. Primeira porta à direita. Tem uma casa de banho. As toalhas estão no armário. Clara estava de pé no chão de madeira imaculado, dolorosamente ciente da água suja da discoteca a pingar dos seus saltos. Tirou os sapatos. Obrigada. Caminhou em direção ao corredor. As suas pernas pareciam chumbo. Parou à porta, a mão pousada na moldura lisa da madeira. Olhou para trás por cima do ombro. Dante não se mexera. Estava a observá-la. A sua mandíbula tensa, as mãos penduradas soltas ao lado do corpo. A pele partida nos seus nós dos dedos estava a sangrar novamente, gotas vermelhas lentas a cair no chão. A fronteira profissional entre eles era uma cratera fumegante. Sabia que não devia ultrapassá-la completamente. Sabia que devia entrar no quarto de hóspedes, trancar a porta e fingir que esta era apenas mais uma crise de RH. Mas lembrou-se do calor aterrador dos seus braços à sua volta naquela casa de banho suja. Clara deixou cair a sua carteira de embreagem numa mesinha de apoio. Voltou para ele. Dante ficou perfeitamente imóvel enquanto ela se aproximava. Não disse uma palavra. Estendeu a mão, pegou no seu pulso pesado e guiou-o em direção à cozinha. A ilha da cozinha era uma enorme laje de granito negro. Guiou-o até a pia e abriu a torneira. Mãos debaixo, ordenou gentilmente. Dante obedeceu. A água quente lavou o sangue seco, rodando rosa pelo ralo de aço inoxidável. Clara encontrou um pano de prato, limpo e rígido por falta de uso. Pegou nas mãos dele, secando-as com cuidado meticuloso. As suas mãos eram enormes, calejadas, com cicatrizes. Ferramentas de violência. No entanto, enquanto pressionava o pano contra os seus nós dos dedos, ele manteve os dedos completamente relaxados, cedendo totalmente ao seu toque. Dói? Perguntou ela suavemente. Não, mentiu ele. A sua voz era um rolo compressor baixo. Ele não olhava para suas mãos. Olhava para o topo da cabeça dela. Não devias ter vindo, sussurrou ela, mantendo os olhos fixos no pano de prato. Arriscaste tudo. O teu território, o teu negócio, por mim. Dante aproximou-se. A distância entre eles evaporou-se. Estendeu a mão ferida, enganchando um único dedo sob o queixo dela e levantando-lhe o rosto até que ela foi forçada a olhar para ele. Não há negócio sem ti, Clara, disse ele. A certeza absoluta na sua voz enviou uma onda de choque pela sua espinha. Queimaria a cidade inteira em cinzas antes de deixar alguém pôr as mãos em ti, entendes? Ela olhou nos seus olhos escuros. Não houve hesitação, nem arrependimento. Apenas uma terrível devoção possessiva que ela fora cega ou profissional demais para ver durante 3 anos. Entendo, respirou ela. O polegar de Dante roçou levemente na sua bochecha, limpando uma mancha de rímel arruinado. O seu toque era leve como uma pena, um contraste chocante com a violência de que ele era capaz. Vai tomar banho, tranca a porta, tenta dormir. Ele baixou a mão e deu um passo para trás. O ar frio invadiu o espaço entre eles. Clara assentiu, virando-se para o corredor, o coração a bater num ritmo frenético e recém-desperto contra as suas costelas. A manhã rompeu sobre a cidade como uma nódoa negra. A tempestade passara, deixando um céu da cor de ferro sujo. Clara acordou no quarto de hóspedes. A cama era enorme, os lençóis de alta contagem de fios que pareciam água contra a sua pele. Usava uma t-shirt de Dante. Caía-lhe até meio da coxa, engolindo-a completamente. Durante 3 segundos, olhou para o teto, momentaneamente desorientada pelas paredes brancas e estéreis. Depois a memória da discoteca, a madeira a estalar, o sangue nas pastilhas e as mãos de Dante chocaram sobre ela. Sentou-se abruptamente. O peito apertou-se. Respirou fundo, forçando o pânico de volta para a sua caixa compartimentada designada. Ela era Clara Bishop. Organizava o caos. Não sucumbia a ele. Encontrou umas calças de fato de treino no toucador do quarto de hóspedes, que eram comicamente grandes. Dobrou a cintura 3 vezes e atou o cordão o mais apertado que conseguia.
lavou o rosto, penteou o cabelo emaranhado num coque desarrumado e saiu do quarto. O silêncio da penthouse fora substituído por um murmúrio baixo e tenso de vozes. Ao virar a esquina para a área de estar, parou. A sala brutalista fora transformada numa sala de guerra. 5 homens estavam à volta da ilha de granito negro da cozinha. Eram homens pesados, com olhos duros, em fatos amarrotados, com cheiro a café velho e tabaco barato. Eram os tenentes de Dante, os homens que executavam a sua vontade nas ruas. Clara conhecia os seus nomes, os seus horários de pagamento e os seus pseudônimos legais. Dante estava de pé à cabeceira da ilha. Usava calças de ganga escuras e uma Henley preta. As mangas arregaçadas revelavam uma tela espalhada de tinta nos seus antebraços. Parecia perigoso. Parecia o rei de um mundo muito escuro. Os Bruno não estão a aceitar reuniões, dizia o Donovan, um homem com uma cicatriz irregular na garganta. Apontou um dedo grosso para um mapa da cidade espalhado pelo granito. Retiraram os seus homens do lado sul. Estão a armar-se. O Diogo está na UTI com o maxilar partido e o velho Bruno está a gritar sobre desrespeito. Deixem-no gritar, disse Dante, a voz plana. Dupliquem uma guarda nos cais. Se alguém se mover no nosso território, quebrem-lhes as pernas, sem avisos. Chefe, com todo o respeito. Outro tenente, um homem esguio chamado Carter, falou hesitantemente. Isto é uma grande escalada por causa de uma civil. A comissão vai fazer perguntas. A temperatura na sala caiu drasticamente. Dante não levantou a voz. Não se moveu. Mas a sua imobilidade era subitamente aterradora. Se alguém da comissão tiver uma pergunta, disse Dante, as palavras lascadas como gelo, pode trazê-la até mim pessoalmente. E nunca mais a voltem a chamar de civil. Estou claro? Carter engoliu em seco, os olhos a descerem para o chão. Cristalino, chefe. Clara deu um passo à frente. O seu pé descalço rangeu ligeiramente no soalho. 6 cabeças viraram-se na sua direção. 5 dos homens olharam para ela com uma mistura de surpresa, constrangimento e um novo e cauteloso respeito. Sempre a tinham tratado educadamente porque ela assinava os seus cheques. Agora, olhavam para ela como a razão pela qual o seu chefe estava disposto a ir para a guerra. A expressão de Dante mudou instantaneamente. A aresta letal desapareceu. Afastou-se da ilha, atravessando a sala para ficar diretamente à sua frente, colocando subtilmente o seu corpo entre ela e os seus homens. Estás acordada, disse ele baixinho. Estou. Olhou para além do ombro dele para os mapas, os telefones descartáveis, as 2 Glock que repousavam casualmente ao lado de um saco de grãos de café. A realidade da sua vida, a violência que ela sempre categorizara de forma organizada em folhas de cálculo, estava agora exposta no balcão da sua cozinha. Desculpa, disse Dante, mal interpretando seu olhar. Angulou o corpo tentando bloquear a sua visão das armas. Vou livrar-me deles. Não. A palavra escapou antes que ela pudesse detê-la. Dante piscou, surpreendido. Clara respirou fundo, endireitando a coluna. Não ia esconder-se num quarto de hóspedes enquanto homens morriam por causa dela. Deu a volta a Dante, caminhando diretamente para o meio dos mafiosos endurecidos. Os homens abriram-se para ela instintivamente. Olhou para o saco de grãos de café, depois para a máquina de café expresso de luxo vazia no balcão. Tens uma máquina de 2.000 euros e ninguém fez uma cafeteira ainda? Perguntou ela, o tom a regressar à sua habitual rigidez de escritório. Donovan coçou a nuca, parecendo intimidado. Não sabemos como funciona, senhorita Clara. Muitos botões. É um moedor de rebarba, Donovan. Não é uma sequência de lançamento nuclear. Ela agarrou o saco de grãos, rasgou-o e começou a despejá-los no compartimento. Os homens observaram-na em silêncio atordoado. Ela usava roupas 3 tamanhos maiores. Estava descalça numa cozinha cheia de armas e estava a organizá-los tal como fazia numa terça-feira de manhã no escritório. Pressionou o botão de ligar da máquina, o zumbido mecânico a quebrar a tensão na sala. Voltou-se para o mapa. Estão a redirecionar patrulhas para os cais, disse Clara, apontando para um círculo vermelho que Donovan desenhara.
Se retiraram os seus homens do lado sul, não vão para os cais. Os Bruno não lutam de forma justa. Vão para alvos fáceis para te atrair. Logística, empresas de fachada, vão atingir a frente de distribuição na quinta. Donovan olhou para ela. Carter franziu o sobrolho, olhando para o mapa. Ela tem razão, murmurou Carter. Atacando o armazém, sufocam o nosso fluxo de caixa sem enfrentar os nossos homens de topo. Dante encostou-se ao balcão ao lado dela. Não olhou para o mapa. Olhou para ela. O orgulho nos seus olhos era nu e brilhante. Muda o perímetro para o armazém da quinta rua, ordenou Dante, nunca desviando os olhos de Clara. Deixem-nos cair numa armadilha. Clara serviu o primeiro shot de café expresso. As suas mãos estavam perfeitamente firmes. A rapariga aterrorizada da casa de banho desaparecera. Ela estava a adaptar-se, estava a sobreviver. E enquanto ela entregava a pequena chávena a Dante, os seus dedos a roçarem, ela percebeu que estava exatamente onde devia estar. A sala de guerra funcionou com cafeína e pizza fria até ao meio da tarde. Clara sentou-se num banco de bar na borda da ilha, um portátil que ela requisitara do escritório de Dante pousado nos seus joelhos. Estava a redirecionar fundos, a pausar entregas agendadas e a criar firewalls legais em torno dos seus ativos expostos mais rápido do que os Bruno conseguiam encontrá-los. Estava imersa numa série de contas offshore quando o telefone descartável de Donovan tocou. Era um duro chocalho de plástico contra o granito. O zumbido baixo da conversa parou. Donovan pegou nele, pressionando-o ao ouvido. Não falou. Apenas ouviu. A pele cicatrizada à volta da sua mandíbula apertou-se. Baixou o telefone. Olhou para Dante. Depois os seus olhos fliquearam rapidamente para Clara. Foi uma microexpressão de pena, mas Clara apanhou-a. Uma pontada fria de pavor cravou-se diretamente no seu estômago. O que é? Exigiu Dante, sentindo imediatamente a mudança na sala. Recebemos uma chamada de um polícia de bairro no nosso payroll no 8º posto policial, disse Donovan rudemente. Tocou no ecrã do telefone, abrindo uma mensagem multimédia e deslizou-a pelo balcão em direção a Dante. Dante olhou para o ecrã. A sua mandíbula travou. Os músculos do seu pescoço ficaram grossos e rígidos. Lentamente, deliberadamente, virou o telefone com a face para baixo. Limpa a sala, disse Dante. Chefe, precisamos de contra-atacar. Eu disse, limpa a sala. Foi um rosnado baixo e gutural que pertencia a um predador de topo. Os tenentes não hesitaram, pegaram nas suas jaquetas e nas suas armas, saindo da penthouse em completo silêncio. A porta pesada clicou fechada atrás deles, deixando o enorme apartamento oco e sufocantemente silencioso. Clara pousou o portátil no balcão. As suas mãos tremiam novamente. Olhou para a parte de trás do telefone preto de plástico. Dante, disse ela, a voz tensa. O que é? Dante caminhou até ela. Não lhe deu o telefone. Em vez disso, pegou nas mãos dela, puxando-a gentilmente do banco de bar até que ela estivesse em frente dele. Eles não me conseguiam encontrar, disse Dante baixinho. Não conseguiam passar pelo perímetro no armazém. Por isso, foram procurar o alvo mais fácil. O meu apartamento, sussurrou ela. Arrombaram a porta há 20 minutos, disse Dante. Manteve a sua aderência firme nas mãos dela, ancorando-a. Revistaram o local à tua procura. Quando perceberam que não estavas lá, hesitou. Um lampejo de ódio puro cruzando as suas feições. Incendiaram-no. Os bombeiros estão a apagá-lo agora, mas desapareceu, Clara. Tudo desapareceu. Clara parou de respirar. A sua mente ficou em branco. O seu apartamento. O pequeno santuário com controlo de renda que ela passara 4 anos a curar. Os seus livros. A colcha da sua avó. As fotografias da sua família. Toda a sua vida fora de Dante Gallo estava naquele edifício. Eram cinzas, se ela não o tivesse chamado. Se ele não a tivesse forçado a vir aqui, ela estaria a dormir na sua cama quando a porta viesse das dobradiças. Teria ardido. Os joelhos dela cederam. Dante agarrou-a, envolvendo os braços à volta dela e puxando-a firmemente contra o seu peito. Absorveu o seu peso inteiramente. Enterrou o rosto no ombro dele, agarrando punhados da sua camisa. Não chorou. O choque era demasiado profundo.
demasiado absoluto para lágrimas. Foi um corte violento do seu passado. Vou comprar o edifício, murmurou Dante ferozmente no seu cabelo. Vou comprar o quarteirão. Vou substituir tudo. Tudo que tiraram, eu darei de volta 1000 vezes mais. Não me importo com as coisas, engasgou-se ela, a voz abafada contra o seu peito. Não me importo. É só que não tenho mais nada agora. É isto. Não há volta a dar. Dante afastou-se ligeiramente, enquadrando-lhe o rosto com as suas grandes mãos. Os seus polegares acariciaram as suas maçãs do rosto. Os seus olhos ardiam, completamente despojados da sua habitual armadura guardada. Tens-me, disse ele. Não foi um consolo, foi uma promessa. Uma pesada corrente de ferro que os ligava na escuridão. Terás sempre-me. Clara olhou para ele. Viu o sangue nos seus nós dos dedos. Cheirou a pólvora e o café. Sentiu a força aterrorizante e inflexível do homem que rasgara o seu próprio mundo apenas para manter viva. Ela já não era uma civil. O fogo queimara a linha entre a secretária e o cartel. Ela estava de pé nas cinzas, e a única coisa que restava de pé com ela era o próprio diabo. Ok, sussurrou ela, a voz a endurecer. O medo recuou, substituído por uma clareza fria e cristalina. Pôs as mãos planas contra o seu peito, bem sobre o seu coração a bater. Ok. Dante procurou nos olhos dela, procurando hesitação, arrependimento. Não encontrou nenhum. Abaixou-se. Não foi um movimento rápido. Deu-lhe todas as oportunidades de se afastar, mas ela não se mexeu. Levantou o queixo, encontrando-o a meio caminho. Quando os seus lábios tocaram os dela, não foi um beijo suave. Foi desesperado, agressivo e pesado com o peso da sobrevivência. Tinha gosto à adrenalina e inevitabilidade. Dante gemeu, um som grave e áspero, os braços envolvendo-lhe a cintura e levantando-a do chão, esmagando-a contra ele como se tentasse fundi-los numa única entidade intocável. Clara beijou-o de volta com igual ferocidade, as mãos a emaranharem-se no seu cabelo escuro. Derramou todo o seu medo, toda a sua vida perdida e toda a sua devoção não dita na colisão. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, o silêncio da penthouse mudara. Já não era uma sala de espera. Era deles. Dante pousou-a lentamente, descansando a testa contra a dela. O que fazemos agora? Perguntou Clara. E o nós pairou no ar, permanente e absoluto. Dante deu um passo para trás. Caminhou até a ilha da cozinha, pegou numa das pesadas Glock pretas e verificou o carregador. Homero clicou com uma finalidade mortal. Olhou para ela, o rei letal regressando ao seu trono. Agora, disse Dante, a voz a descer para um sussurro aterrador, queimamos-lhes de volta. A guerra não parecia um filme. Não aconteceu em câmara lenta e não veio com banda sonora. Parecia noites sem dormir, caixas de comida para levar meio-comidas e o zumbido baixo e incessante de telefones descartáveis. Durante 4 dias, a penthouse foi o centro nevrálgico de um derramamento de sangue. Clara mal dormia. A t-shirt grande e as calças de fato de treino tinham sido substituídas por um par de calças pretas elegantes e uma blusa de seda que Dante mandou trazer por um estafeta. As roupas eram armadura. Sentou-se à mesa de jantar rodeada por 3 monitores, a despedaçar a infraestrutura financeira do cartel Blake com precisão cirúrgica. Ela não estava a disparar. Estava a fazer algo muito pior. Estava a sangrá-los até à morte. Rastreou as suas empresas de fachada através de camadas de LLCs fabricadas. Encontrou os números de roteamento marítimo dos seus contrabandos importados. Com alguns cliques de teclado e um código de autorização forjado, redirecionou 3 remessas consecutivas do Blake diretamente para os braços dos agentes federais de alfândega. Congelou contas. Cancelou contratos de arrendamento das suas casas seguras sob o pretexto de uma agressiva auditoria corporativa. Carter estava encostado à janela, a observá-la a trabalhar. O tenente esguio parara de olhar para ela com ceticismo no segundo dia. Agora olhava para ela com uma dose saudável de medo. Eles não pagaram o salário, anunciou Clara sem levantar os olhos do ecrã. Os seus dedos voavam pelo teclado. Dante entrou na sala. Cheirava a chuva, a gases de escape
e ao tangue agudo e metálico de cobre. O seu casaco faltava. Uma fina ligadura branca estava enrolada firmemente em volta do seu bíceps esquerdo, uma lembrança de um confronto nos cais há 12 horas. Quem não pagou? Perguntou Dante, servindo um copo de uísque num copo pesado. Os Bruno, os seus capangas de nível médio. Clara premia a tecla Enter com um clique satisfatório. Bloqueei as contas das Caimão. O dinheiro está em custódia pendente de uma revisão fictícia de lavagem de dinheiro. Os seus distribuidores de rua não recebem desde terça-feira. Dante parou o copo a meio caminho da boca. Olhou para Carter. Carter encolheu os ombros, um sorriso lento a espalhar-se pelo seu rosto. Homens não pagos não lutam, observou Carter. Eles vão-se embora. Não vão apenas embora, corrigiu Dante suavemente. Eles entram em pânico. Aproximou-se da mesa e inclinou-se sobre o ombro de Clara. Não pairou. Simplesmente existiu no seu espaço, a sua presença física, uma âncora pesada e aterradora. Pousou a mão não ferida nas costas da sua cadeira. O velho Bruno enviou uma mensagem através de um intermediário há 1 hora, disse Dante. A sua voz era casca, despida do seu habitual polimento pelo cansaço. Ele quer sentar-se. Clara parou de digitar. Rodou a cadeira para encará-lo. É uma armadilha. Claro que é. Então não vais. Não foi um pedido. Os tenentes na sala trocaram olhares à espera da explosão. Ninguém dava ordens a Dante Gallo. Nem os seus capos, nem a comissão. E certamente não uma mulher que geria a sua agenda há 5 dias. Dante não explodiu. Olhou para ela, um leve e cansado sorriso a puxar o canto da boca. Tenho de ir, Clara. Se recusar um parlamento, perco a face com a comissão. Faz-me parecer fraco. Entrar numa sala de fuzilamento não te faz parecer forte. Faz-te parecer morto. Ela agarrou um tablet da mesa e puxou um mapa da cidade. Desce o encontro. A antiga estação de elétrico na 14ª. Os olhos de Clara percorreram a tela. Ampliou as ruas em grade. Tocou na tela, puxando registros de propriedade pública. A sua testa franziu-se. A estação tem 3 saídas, fáceis de proteger. Dante explicou, observando-a a processar a informação. Donovan vai levar uma dúzia de homens. Varreremos o perímetro. Blake trará os seus lealistas restantes. Será contido. Não, não será. Clara arrastou o dedo pelo mapa até um bloco cinzento adjacente à estação. Olha para isto. O terreno ao lado está listado como uma instalação de armazenamento municipal. Está vazio há 10 anos, interveio Carter. Mas o imposto sobre a propriedade foi pago há 3 meses por uma holding chamada Apex Logistics. Apex é uma subsidiária da empresa de logística que Derek Walsh gerenciava. A sala ficou em silêncio morto. Dante inclinou-se mais para o ecrã. As implicações encaixaram-se instantaneamente. Não é um terreno vazio. É um ponto de partida. Se entrares na estação de elétrico, eles não te vão atingir de dentro, disse Clara. A sua voz estava firme, mas os seus nós dos dedos estavam brancos onde ela segurava o tablet. Eles vão apanhar-te lá dentro. Vão usar a propriedade da holding para arrombar as paredes ou inundar as saídas. Vai ser imobilizado. Dante olhou para o mapa. Lentamente endireitou-se. O cansaço saiu dele, substituído por um foco aterrador e absoluto. Olhou para Carter. Liga para o Donovan, ordenou Dante. O gelo estava de volta à sua voz. Diz-lhe para cancelar a varredura da estação. Não vamos ao encontro. Qual é o plano, chefe? Perguntou Carter, puxando o telefone. Vamos para o terreno municipal, disse Dante. Correu a culatra da sua arma. Vamos queimar a armadilha enquanto eles esperam para a desarmar. O canal de comunicação era uma linha aberta de estática. Clara sentou-se à mesa de jantar. A penthouse estava vazia. Apenas ela, o zumbido dos servidores e o pesado auscultador pressionado no seu ouvido. A cidade lá fora estava em completa escuridão, um vazio sem estrelas, à espera da violência que ia irromper. Perímetro estabelecido. Lote Apex ativo. Juntou 20 assinaturas térmicas dentro do armazém principal. A voz de Donovan era um sussurro áspero através do auscultador.
Clara olhou para os pontos piscantes no seu monitor. Invadira as feeds de segurança dormentes da rede municipal das luzes da rua que circundavam o corredor da 14ª rua. Conseguia ver os SUVs pretos de Dante a fazer marcha lenta como sombras nas vielas. Premia o botão do microfone na mesa. Dante. A planta estrutural mostra uma fraqueza de carga na parede sul. Se eles reforçaram as portas, não as uses. Atravessa os tijolos. Copiado. A voz de Dante era aterradoramente calma. Aguenta a linha, Clara. Passaram-se 3 minutos. O silêncio era agonizante. Esticava os seus nervos até zumbirem como fio de alta tensão. Imaginava-o a caminhar na escuridão. Imaginava o flash dos focos. Depois o mundo desintegrou-se. Uma enorme explosão abalou a alimentação de áudio, seguida instantaneamente pelo estalido ensurdecedor e caótico de tiros automáticos. Os pontos vermelhos no seu monitor dispararam. Parede sul violada, gritou Carter pelo rádio. Avança, avança. Mantém-nos presos contra a doca de carga. Clara não conseguia ver os corpos, mas ouviu o caos, os gritos, o estalar de botas em betão partido, os sons úmidos e doentios que ecoavam sob os tiros. Forçou-se a respirar. Forçou-se a assistir às feeds da rua. Donovan, disse Chloe bruscamente, os olhos a apanharem um movimento no ecrã. Tens 2 veículos a aproximar-se do oeste. Reforços do Blake. Estão a tentar flanquear-te pela viela. Vejo-os, redirecionando fogo. A áudio dissolveu-se num emaranhado de gritos e impactos pesados. Clara agarrou-se à borda da mesa. Já não era uma espectadora inocente. Estava a dirigir o trânsito num matadouro. Sentiu um nó frio e duro formar-se no seu peito. Não sentiu culpa. Sentiu uma necessidade desesperada e primordial de que Dante sobrevivesse. O tiroteio começou a diminuir. As rajadas staccato tornaram-se tiros únicos esporádicos, depois silêncio. A estática sibilou no seu ouvido. Dante? Perguntou ela. A sua voz rachou, traindo o aperto de ferro que mantinha na sua compostura. Nada. Dante. Relata. 30 segundos de silêncio total. O silêncio era mais pesado do que o tiroteio. Pressionou contra os seus pulmões, sufocando-a. Levantou-se, a cadeira a ranger violentamente contra o soalho. Clique! Acabou? A voz era rouca, ofegante e inconfundivelmente dele. Clara fechou os olhos, soltando um suspiro ofegante. A tensão estalou, deixando-a a tremer. O velho Blake desapareceu, continuou Dante pelo rádio, as palavras truncadas. Os lealistas largaram as armas. O cartel está quebrado. Estás ferido? Não. Uma pausa pesada. Estamos a ir para casa. Clara tirou o auscultador. Deixou-o cair no teclado. Tinha acabado. A guerra que começara numa casa de banho suja terminara numa tumba de betão. Os Bruno foram apagados. Caminhou até as janelas do chão ao teto. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo, indiferentes ao sangue que acabara de lavar as ruas. Cruzou os braços, tremendo apesar do calor do apartamento. 1 hora depois, as portas do elevador tocaram. Dante entrou na penthouse. Estava sozinho. Parecia que fora arrastado pelo inferno. As suas roupas escuras estavam cobertas de poeira de tijolo pálida e sangue escuro e seco. Os seus nós dos dedos estavam crus. Moveu-se lentamente, a adrenalina completamente esgotada do seu sistema. Não foi ao bar. Não verificou o seu telefone. Caminhou diretamente para ela. Clara virou-se da janela. Não vacilou com o sangue. Não recuou. Encontrou-o no centro da sala. Dante parou a 1 metro dela. Olhou para suas mãos, depois para o rosto dela. O monstro desaparecera. O rei desaparecera. Era apenas um homem esvaziado pela violência, procurando a única luz que restava no seu mundo. Acabou, disse ele baixinho. Eu sei. Ela estendeu a mão. Desta vez não usou um lenço. Os seus dedos nus roçaram na sua mandíbula, traçando a borda da nódoa que Derek deixara dias antes. Dante fechou os olhos, inclinando-se pesadamente para o seu toque. Um arrepio percorreu o seu corpo massivo. Trouxe a violência à tua porta, Clara, sussurrou ele, a voz a rachar. Queimei a tua vida. A minha vida era uma sala de espera, respondeu ela ferozmente. Eu organizava o caos de outras pessoas,
porque tinha demasiado medo de viver o meu próprio. Não a queimaste, Dante. Acordaste-me. Ele abriu os olhos. O desejo cru e desesperado no seu olhar era cego. Envolveu os braços à volta dela, puxando-a contra as suas roupas arruinadas. Enterrou o rosto na curva do seu pescoço, inalando o seu cheiro como oxigênio. Fica, respirou ele contra a sua pele. Não como secretária, não como civil. Fica comigo, já estou aqui, disse ela, envolvendo os braços à volta da sua cintura, ancorando-o à terra. Não vou a lado nenhum. 6 meses depois, a cidade esquecera o nome Blake. A natureza abomina o vácuo, e o submundo não é diferente. O território, as raízes, a influência, tudo fora absorvido, reestruturado e otimizado. A fábrica de processamento de carne estava vazia. As caves escuras e com cheiro a amoníaco eram coisa do passado. Dante Gallo operava agora a partir de um edifício de escritórios, num arranha-céus, no distrito financeiro. O vidro ainda era à prova de bala, mas a vista era legítima. As empresas de fachada eram estanques. O dinheiro estava limpo, ou pelo menos limpo o suficiente para resistir a uma auditoria federal. Era uma terça-feira de manhã. A chuva batia num ritmo constante e educado contra o vidro. Dante sentou-se atrás de uma enorme secretária de mogno polido. Usava um fato azul escuro sob medida que se ajustava perfeitamente aos seus ombros largos. Não havia sangue nos seus nós dos dedos. Estava a rever um contrato para a aquisição de um imóvel comercial. As pesadas portas de carvalho do seu escritório abriram-se. Clara entrou. Não trazia uma pasta, nem trazia café. Usava um fato carmesim sob medida que comandava a sala assim que ela entrou. O seu cabelo estava solto, a cair em ondas escuras sobre os seus ombros. Carter seguia um passo atrás dela, a carregar uma pasta de couro. A autoridade portuária finalizou as licenças para os novos contentores de transporte, disse Clara, atirando uma pendrive para a secretária de Dante. E os representantes sindicais concordaram com a nova estrutura de pensões. Donovan vai encontrá-los ao meio-dia para assinar. Dante pusou a caneta. Olhou para a pendrive, depois encostou-se na cadeira, entrelaçando os dedos sobre o estômago. Um sorriso lento e profundamente satisfeito tocou os seus lábios. Eles não te deram qualquer objeção à pensão? Perguntou Dante. Carter soltou uma risada baixa. Objeções, chefe. Ela entrou naquela sala, exibiu o fundo de reserva desviado deles no projetor e disse-lhes que ou assinavam o contrato ou explicavam os 2 milhões em falta à receita. Eles praticamente quebraram os punhos a tentar assinar rápido o suficiente. O sorriso de Dante alargou-se. Olhou para Clara, os olhos escuros e completamente cativados. Dispensa, Carter. Sim, senhor. Carter assentiu respeitosamente a Dante. Depois virou-se para Clara. Até a próxima reunião, chefe. Carter saiu da sala, as pesadas portas fechando-se atrás dele. O silêncio no escritório era confortável. Era o silêncio de 2 pessoas que já não precisavam de palavras para entender a arquitetura das suas vidas. Clara deu a volta à enorme secretária. Dante estendeu a mão, segurando-a pela cintura e puxando-a sem esforço para o seu colo. Ela não resistiu. Acomodou-se contra ele, pousando as mãos no seu peito, sentindo a batida constante e rítmica do seu coração sob a lã cara. És aterradora, murmurou Dante, pressionando um beijo no ponto de pulsação do seu pescoço. Aprendi com o melhor, respondeu ela, os dedos a brincar levemente com a lapela do seu casaco. Olhou para além do ombro dele pela janela, para a cidade que se estendia abaixo. Era um lugar cruel e impiedoso. Era uma cidade construída sobre segredos, violência e poder. Há 3 anos, ela fora um fantasma nesta máquina, a preencher papéis e a fingir que o sangue não existia. Agora, ela detinha as rédeas. Pegara no caos e construíra um império a partir dele. A mão de Dante moveu-se para cima, os dedos a emaranharem-se no seu cabelo, virando-lhe o rosto de volta para ele. O olhar nos seus olhos era o mesmo que ele lhe dera naquela casa de banho suja de discoteca, possessivo, absoluto e ferozmente protetor. Só que agora não havia medo para combater. Estamos seguras para a semana?
Perguntou ele baixinho contra os seus lábios. À prova de bala, respondeu ela. Bom. Dante beijou-a lenta e profundamente, uma reivindicação que ainda enviava um choque de calor direto para o seu âmago. Por que te levo para casa, e não pretendo deixar-te olhar para uma folha de cálculo durante os próximos 3 dias. Clara sorriu para o beijo. A secretária morrera, a rainha chegara, e enquanto Dante a levava para fora do escritório, deixando para trás os contratos e os telefones descartáveis, ela sabia que a cidade lhes pertencia inteiramente. E com isto concluímos a intensa, sangrenta e bela ascensão de Clara e Dante. Se gostaram de ver a Clara a transformar-se de uma secretária aterrorizada na implacável rainha do Cartel Galo, tem de carregar nesse botão de like agora mesmo. Partilhem esta história com os vossos amigos que anseiam por romances de máfia cruz e de apostas altas onde a mulher realmente manda. Não se esqueçam de se subscrever o canal e tocar no sininho para nunca mais perderem a nossa próxima queda de romance sombrio. Deixem um comentário abaixo. Qual foi o vosso momento favorito absoluto de a Clara assumir o seu poder? Vejo-vos no próximo vídeo.